E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Não desanimem, a gente está junto nessa. Vamos voltar nossas aulas, mesmo que sejam em videoaulas, e a gente vai aí tentando estreitar nossos laços novamente. E a gente está junto, tranquilo? Vamos junto, vamos junto. Hoje, então, aulinha de sequências, tá bem? A gente já teve essa aula presencial, mas como faz bastante tempo, faz quase 2 meses que nós paramos, né? Então, eu estou retomando esse conteúdo e a gente vai desenvolver aí, tá bem? Muito bem, então, aulinha do nosso primeiro ano, né? Aulinha de sequências, né? Que podem ser numéricas ou com figuras, tá? Vamos lá, meu povo. Muito bem. Então, o que nós vamos abordar nessa aula, Carlão? Nós vamos abordar a definição de sequências, a classificação de sequências numéricas como crescente, decrescente, constante, e eu esqueci de colocar aqui a classificação por meio não da evolução da sequência, mas sim pelo número de elementos, mas a gente fala depois, tá bom? A gente vai ver também sequências com figuras, né? Determinar ali padrões e ciclos, que é o mais importante, e o crème de la crème, né, o mais importante do estudo de sequências, que é a lei de formação dessas sequências e o termo geral, né, como é construída essa sequência. Beleza? Já dei um spoiler aí e a gente segue nossa aula. Muito bem, pessoal. O que é sequência, né? Sequência nada mais é do que uma sucessão de termos, né? Uma sucessão de elementos, tá joia? No caso de uma sequência numérica, existe uma sucessão de números. No caso de ser uma sequência de figuras, existe uma sucessão de figuras, obviamente. No caso de ser uma sucessão de, sei lá, letras, uma sequência de letras, eu tenho o quê? Uma sucessão de letras, obviamente. Tá bom? Muito bem. Desculpa a fungação, é que eu tô meio gripado, mas acho que não é corona, não. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá. A sequência, quando numérica, ela pode ser classificada em crescente. Tenho certeza que vocês lembram direitinho do que é uma sequência crescente, né? A evolução numérica ela acontece de maneira que nos é apresentada, né? A partir do menor valor, né? Até o maior valor, sequencialmente direitinho ali. E aí a gente tem também, obviamente, a sequência decrescente. A sequência decrescente é aquela que apresenta uma sequência de elementos, no caso números, do maior valor para o menor valor. A sequência numérica ela pode ser constante também, e isso, né, faz com que a sequência não tenha uma variação, né? O número sempre é o mesmo dessa sequência. A sequência numérica ela pode ser finita ou infinita, né? Se ela tiver um número de elementos que tenha fim, então ela é finita. Se ela tem um número de elementos que não tem fim, então ela é uma sequência infinita. Legal? Muito bem. Trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos dar uma olhada lá primeiro na sequência crescente. Pessoal, sequência crescente, eu coloquei aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ela é uma sequência numérica porque tem somente números. Né? É uma sequência crescente porque a evolução numérica acontece do menor valor, que é o 0, para o maior valor, que é o 7. E ela é uma sequência finita, ela tem fim. Tranquilo? Então ela é uma sequência numérica crescente finita. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhada na sequência decrescente que eu trouxe. Ó. 12, 11, 10, 9, 8. E aí eu coloquei uma reticências e parei no zero. Carlão, significa essas reticências que você colocou aí? Significa que é uma sequência infinita? Queridos, não. Significa que a sequência continua evoluindo até chegar lá no elemento zero, tá bem? E o padrão de comportamento, se eu não coloquei nada, é porque ele segue o mesmo padrão. Então ele está fazendo o quê? Ele está evoluindo sempre com o número menos 1 do anterior. Então eu tenho 12, menos 1, 11, menos 1, 10, menos 1, 9, menos 1, 8. Obviamente o próximo seria o 7, o 6. E esteticamente ficaria muito comprida a sequência, então eu parei ali. Tá? Coloquei o reticências para representar que a sequência continua. Então, é uma sequência numérica, Carlão? É uma sequência numérica. É uma sequência numérica decrescente, porque eu começo no maior valor, que é o 12, e chego no menor valor, no caso, que é o 0. E essa sequência ela é finita, ela tem fim. Começa no 12 e termina no 0, tá bom? Muito bem. Sequência constante. Comentei com vocês que é uma sequência que não possui
variação numérica. Então eu peguei, por exemplo, o 2, mas poderia ser qualquer valor numérico aqui, tá bem? Até inclusive um número negativo, não teria problema. Ela continuaria sendo uma sequência constante, tá bom? No caso, é uma sequência constante e o quê? Finita. Tem fim, tá bom? Nesse caso da sequência finita que você colocou aqui, Carlão, que tem duas reticências. Pessoal, de novo, a sacada aqui é entender como a sequência está evoluindo e aonde estão posicionadas essas reticências. No caso, é uma sequência que está crescendo, né, uma unidade, né, 11 para 12 eu acrescentei 1, né, e depois, com certeza, foi evoluindo para 13, 14, 15, 16, até o número 21 que eu coloquei aqui, e ela continua depois do 21 até o 34. Ou seja, ela é uma sequência finita, Carlão? Ela é uma sequência finita, porque ela começou em 11, chegou em 34, com o padrão de acrescentar somente 1, tá bom? Nesse caso da sequência infinita que está aqui, queridos, olha só, a reticência está antes do número. Eu não sei o que tem antes. E eu também não sei o que tem depois. Tá? Então, na verdade, ela é infinita à esquerda do zero e ela é infinita à direita do zero. Tá bom? Então, ela configura aí um infinito, uma sequência infinita. Carlão, se ela tivesse a reticências aqui, tivesse parado aqui no zero, ela continuaria sendo infinita? Continuaria sendo infinita, queridos, porque ela tem o quê? O infinito negativo. Né? Se ela tivesse começado no zero e de maneira a seguir em frente com reticências ali, Carlão, se eu não tenho nada depois disso que me dê um elemento genérico, que seja, ela é uma sequência infinita, no caso, indo para o infinito positivo. Tranquilo, gente? É muito simples. Vamos seguir aí nossa aulinha. Pessoal, o que é importante, né? O que a gente precisa saber de fato sobre sequências numéricas? Pessoal, primeira coisa importante, entendermos a lei de formação. Né? Como acontece essa lei de formação, como ela é determinada, como que eu posso usar essa lei de formação para determinar os elementos ou termos da minha sequência. Legal? Muito bem. A lei de formação, pessoal, de uma sequência, ela é a fórmula da sequência, né? Ela é a relação que existe entre o símbolo, o número, né? O valor, o termo dessa sequência e a posição que esse símbolo, que esse termo ocupa nessa sequência, tá certo? Então, fiquem bastante atentos a isso. É sempre uma relação entre o termo e a posição. Veja, eu não estou relacionando termo com termo e nem posição com posição. Eu relaciono o termo, o elemento e a posição que ele ocupa. Dá uma olhadinha nessa sequência. Como que a gente classifica ela? Vocês lembram? Infinita, concordo. O que mais? Crescente, concordo de novo. Muito bem. Pessoal, qual que é a lei de formação dessa sequência? Consegue enxergar? Para poder te ajudar, a gente organiza, né, nossa sequência numa tabelinha aqui, de maneira que eu tenho então a minha posição e o valor, né, correspondente a essa posição. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Carlão, você colocou aqui generalizada e depois parou. Perdão, você colocou reticências para dizer que ela cresce aqui e depois colocou um nzinho. Significa então que ela é finita? Ela deixou de ser infinita? Pessoal, não é isso. Eu parei aqui, né? Na verdade, eu deveria ter colocado aqui outras reticências, tá? Para poder caracterizar aqui que ela de fato continua, né? E como eu estou em busca da minha... Nossa, essas reticências ficaram ridículas. Não, aceita reticências. Né? Usa de imaginação. Matemática também é isso, tá? Usa de imaginação e acredita que aqui embaixo eu coloquei reticências e não essas minhocas estranhas que tá aqui. Mas vamos lá. Então é o seguinte, ó. Eu deveria ter feito isso. Eu acabei agora, no momento da gravação, que eu vi que de fato eu tinha esquecido. Mas assim, é mais para que a gente discuta, né, a construção então dessa lei de formação, tá?
Muito bem. Então, aquele símbolo de interrogação, né, correspondente ao valor da posição generalizada, é ele quem vai me dar, né, ele quem é meu termo geral, é ele quem vai me dar a fórmula, a lei de formação dessa sequência, tá joia? Muito bem. Então, o que, que eu faço, Carlão? Ó, eu preciso pensar no seguinte, que operações que eu tenho que fazer com a posição, com o valor que a posição está me dando, para que eu encontre o símbolo, para que eu encontre o termo, para que eu encontre o valor correspondente àquela posição. Tá? Essa que é a grande sacada. Então, se você observar ali, ó, na posição 1, eu tenho 2. Na 2, 4. Na 3, 6. Na 4, 8. Na 510, tenho certeza que você já conseguiu nesse momento identificar que é sempre o dobro da posição, né? Tenho certeza. Se é o dobro da posição e a posição generalizada é o n, qual que é o dobro de n? 2n. Claro, perfeito. Acertaram, é isso mesmo. Muito bem. Então, olha só, o termo geral de uma sequência numérica, né, ele é aquele que informa a relação entre posição e valor, tá certo? Posição e valor, eu não posso esquecer disso. Joia? Tranquilo? Muito bem. Então, quem que é meu termo geral ali, Carlão? Termo geral 2n. 2n. Então, a partir disso, eu consigo colocar aí qualquer termo que você me perguntar. Se você falar assim, Carlão, quero saber a posição 40, qual que seria o elemento? Bom, se é sempre o dobro, então na posição 40 eu vou ter o 80, que é o dobro de 40. Tranquilão? Beleza pura? Vamos junto! Dá uma olhada aqui, ó. Coloquei um outro exemplo para vocês. Sequenciazinha, ó, 1, 3, 5 e 7. De novo, para eu poder entender essa sequência no sentido de encontrar o meu termo geral, né, de entender a lei de formação, eu preciso pensar em que operações eu preciso executar, né? Preciso realizar lá na posição, no símbolo que está na posição, para que eu encontre o valor correspondente. Mesma ideia sempre. Se você fica com um pouco de dificuldade, a ideia, na verdade, do desenvolvimento é que você faça muitos exercícios e com isso desenvolva essa habilidade, né? De identificação e, enfim. Porém, você pode usar de formas comparativas. Então, eu vou pegar a primeira sequência para a gente trocar uma ideia. Dá uma olhada lá, ó. Muito bem, então eu tenho aqui as duas sequências, sequência 1 e a sequência 2. Se você olhar na 1, eu encontrei o dobro, lembra? Encontrei o dobro, então é sempre o dobro. Agora, se você falar para mim assim, Carlão, mas nesse caso não é o dobro, ó. Se você olhar o 1, na posição 1, eu tenho o 1 também. Se você achar o 2, eu tenho 3. Ah, Carlão, já entendi, são os ímpares. Ok, mas como é que eu escrevo generalizado ali para dizer que são os ímpares? Lembra? É sempre uma relação entre a posição e o valor que é ocupado. Agora, se você parar para analisar as duas, para você comparar essas duas sequências, você vai perceber o seguinte, querido. Olha que coisa maravilhosa. 10, você achou 9. 8, você achou 7. 6, você achou 5. Para, Carlão. Já entendi. É só eu dobrar e tirar 1. É isso mesmo, gente. A diferença das duas é uma unidade. Então basta que eu tire uma unidade do dobro. Tranquilo, gente? Olha, isso aqui de fato é um trabalho de formiguinha. A gente precisa ir treinando, fazendo, tá? Para poder desenvolver. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão destruir esse conceito. Vou propor depois uma lista de exercícios para vocês, tá? Eu sei que vocês comemoraram. Calma, vai chegar. Muito bem. O que falta para a gente então? Falta aqui sequências com figuras, tá bom? Carlão, quando a gente fala de sequências com figuras, a gente também busca a lei de formação? Eu também consigo determinar elemento com a lei de formação? Queridos, é o seguinte, é um pouquinho diferente. Quando eu procuro lei de formação, na verdade, com a sequência de figuras, eu procuro padrões e ciclos. Tá bom? Então eu vou tentar identificar se existe um comportamento padronizado na minha sequência com figuras, né? Com números também, mas especificamente com figuras eu procuro o padrão que está acontecendo ali, né? O padrão de repetição e o tamanho do ciclo. Né? Já que existe uma repetição, existe um ciclo. Então eu preciso identificar o que está acontecendo e como está acontecendo. Tá joia? E aí, a partir disso que eu consigo determinar os elementos.
Dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, meus queridos. Olha só, posição na sequência. 1, símbolo, seta para a direita. 2, seta para cima. 3, seta para a esquerda. 4, seta para baixo. 5, seta para a direita. Opa, olha só. Repetiu. Então, se a gente pensar que essa sequência ela vai se repetir de maneira indefinida, tá certo? Por tantos elementos quantos eu queira ou quantos eu possa imaginar. Eu pergunto, existe um comportamento padrão? Existe, Carlão. Existe um comportamento padrão, acabei de identificar. Ó. Eu comecei no 1 para a direita, 2 para cima, 3 para a esquerda, 4 para baixo e 5 voltei para a direita. Então tem um padrão? Tem. Primeiro para a direita, segundo para cima, terceiro para a esquerda, 4 para baixo e aí eu repito o ciclo novamente. Ok. Tem o padrão? Tem o padrão. Qual que é o tamanho do ciclo? Carlão, isso eu não sei ver. Como é que eu vejo o tamanho do ciclo? Pessoal, é só você observar o seguinte. Quantos símbolos inéditos você tem até começar a repetir? Se você observar aqui, ó, o teu ciclo tem tamanho 4. 4 variações e ele começa a repetir. Tá joia? Então, o teu ciclo tem tamanho 4. Aí você vai falar o seguinte, Carlão, identifiquei que existe padrão e identifiquei o tamanho do ciclo. Como que eu uso essa informação a meu favor? Rapaziada do bem, dá uma olhada. Como que eu posso determinar, então, o símbolo correspondente aqui? Ó? Observa isso que vai ser maravilhoso. Ó, dá uma olhada aqui. Se você tem, né, essa sequência e você sabe que existe um comportamento padrão, né, e ele se repete indefinidamente. Aí você quer saber o símbolo da posição 7. Ah, Carlão, fácil. Ó, 1, 2, 3, 4. O 5 repete aqui, então eu vou ter 5, 6, 7. Mamão, Carlão. Posição 7, setinha para a esquerda. Show de bola. Show de bola. Fácil, fácil. E se eu pedisse para você o símbolo da posição 12? Ah, Carlão, também, tranquilo. Né? Daria para eu fazer, porque eu sei que o tamanho é 4. Então, eu vou contar, né? De 4 em 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, setinha para baixo, Carlão. B, setinha para baixo. Legal, facinho, só contar, né? Só contar. Aí eu falo assim para vocês, ó. Acha pro pai aí, ó, posição 59. Pô, Carlão, vou contar até 59? Aí que tá. A magia começa agora. Gente, quando você tem uma sequência onde você identifica o padrão, identifica o tamanho do ciclo, queridos, não precisa ficar contando. O que você vai entender? Como o ciclo se repete indefinidamente, você não quer saber quantos ciclos você tem na sequência. Você quer saber aonde a sequência parou. Tá certo? E com esse raciocínio, qual que é a ideia de se fazer então? Ora, se eu tenho de 4 em 4 um novo ciclo, né? De 4 em 4 começa um novo ciclo, então veja, se eu fizer a divisão da posição, no caso 59, pelo tamanho do ciclo, eu vou encontrar quantos ciclos completos, que é o meu quociente da divisão, né? Eu vou encontrar quantos ciclos completos eu obtive e o resto dessa divisão vai dizer aonde que eu parei. Tá certo? Então eu vou pegar a posição, que é 59, que é aquela que me interessa, e vou dividir por 4, que é o tamanho do ciclo. Olha lá, resto 3. Então, o que significa isso, Carlão? Significa que eu tenho 14 ciclos completos. E eu parei no 3. Ou seja, 14 ciclos completos. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 14 vezes. Aí eu comecei de novo. 1, 2, 3. E aí encontrei o símbolo correspondente ao 59, que é a setinha para a esquerda. Fácil pra caramba, né não?
Legal. Mas vamos supor que você seja bem doido e você fale assim, Carlão, o que você acha que eu vou fazer isso? Eu vou meter o louco, vou contar até 59. Já era. Legal. E se, no caso, você tivesse um número, por exemplo, como esse a letra D aqui, ó? Como é que você chegaria a 7.983? Você ia contar também, campeão? Não dá, né? Não é que não dá, é inviável, né? A gente precisa resolver, obviamente, com precisão, mas o tempo de resolução para nós é importante, né? E cada vez mais. Então, veja, eu preciso ter uma técnica, eu preciso ter uma ferramenta que me possibilite a resolução disso. Então, eu faço exatamente isso. Eu pego aqui, então, a minha posição, que no caso é 7.983, e divido, né, pelo tamanho do meu ciclo, que ainda é 4. Tá bem? Faço essa divisão, o quociente dessa divisão me informa o número de ciclos completos que eu tive e o resto vai me informar aonde que o ciclo parou. Olha que coisa maravilhosa. Vim para cá, fiz a divisão. Muito bem. 1995 ciclos completos, Carlão. Legal? Ótimo. Mas eu parei aonde? Né? Eu parei no 3, Carlão. Aí, queridos, é só correr para o abraço. Fácil pra caramba, né não? Um puta abraço para vocês. Fiquem com Deus. O recadinho de hoje está dado. E a gente se vê numa próxima, legal? Tchau.